Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Sabadão aí de preparação, né, da equipe para enfrentar o Flamengo amanhã. O Grêmio já está no Rio de Janeiro. Fez o último trabalho físico hoje, antes de viajar. E no final da tarde se deslocou ao Rio para enfrentar o Flamengo, uma equipe fantástica, né? Que a gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo amanhã, né? Ao que tudo indica, o Flamengo deve enfrentar o Grêmio com um time misto, um time alternativo, né? Mas o time reserva do Flamengo meteu 3-1 no Internacional aqui em Porto Alegre, né? Então, mesmo sendo um time alternativo, não vai ser mamão com açúcar, né? Não vai ser um jogo fácil, né? Obviamente. Mas o Grêmio precisa se impor, precisa jogar, assim como fez lá contra o Atlético Mineiro, né? Que todo mundo já dava como certa a derrota, né? Mas o Grêmio, enfim, foi Grêmio naquele dia, né? Jogou fechado, acredito que o Mano deve fazer um jogo um pouco mais conservador amanhã, né? Deve ter pensado isso. E sair no contra-ataque, daqui a pouco em velocidade, aí poder surpreender o Flamengo, né? E trazer do Rio de Janeiro um bom resultado. Se não der para ser a vitória, se conseguir trazer um ponto de lá, acho que já é bastante importante e de grande valia para a sequência do campeonato, né? Mas antes de nós falarmos aí dos relacionados e tentar montar o time ali no campinho, peço que tu te inscreva no canal. Estamos aí em busca dos 2.000 inscritos, né? Já vencemos a barreira dos 1.200 aí. Peço que tu te inscreva no canal, ativa as notificações, deixa teu like, que é bastante importante. E segue a gente aí também no Instagram aí, sangueazul.oficial. Valeu, galera. Dá essa força, dá essa moral pra nós aí. Então, os relacionados pro jogo contra o Flamengo amanhã às 4 da tarde, os goleiros Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Thiago Volpe. Os defensores Gemerson, Kahneman, Lucas Esteves, Luiz Eduardo, guri da base, Marcos Rocha, Marlon Vieira e Wagner Leonardo. Meio campistas Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson e Noriega. E atacantes André Henrique, Aravena, Bright, Carlos Vinícius, Christian Oliveira, Mac, Jardiel e Pavon. Então, em cima desses aqui, o Grêmio vai bastante mexido, né? Em virtude da lesão do Balbuena. O João Pedro está liberado pelo departamento médico, mas ainda não em condições de jogo, né? Está fazendo treinamentos, enfim, e recuperando a forma física, né? Mas ainda não foi relacionado. Bem provavelmente deverá ser relacionado para o próximo jogo depois da parada da data FIFA, que é em casa contra o Mirassol, né? Também o Alisson, né? Nesses últimos treinamentos, não sei se no de ontem, ele sentiu uma leve torção no tornozelo e será reavaliado, né? Na próxima segunda-feira. E também não viajou para o Rio de Janeiro, né? Então desfalca o Grêmio nessa partida aí, bastante importante. Então por isso que o Grêmio vai um pouco diferente a campo. E eu gostaria que tu deixasse aí qual que é a tua ideia de time. Uns falam de ir com 3 zagueiros, né? Outro que poderia estar aqui na lista seria o Gustavo Martins, mas ele também não está 100% ainda, né? E também deverá retornar contra o Mirassol, né? Ele ainda está em fortalecimento muscular e tal. Já está fazendo alguns trabalhos com bola, mas não em condições de ir para jogo ainda. Então também desfalcaria, né? Desfalca o Grêmio nessa partida aí, na zaga, tá? Então, com os nomes que a gente tem, eu imagino que o Grêmio deve ir com Volpe, Marcos Rocha na direita, adaptado Noriega, né? Pelo lado direito da zaga. Já vinha jogando assim lá no Alianza Lima, né? Nos últimos 4, 5 jogos aí ele jogou nessa função lá, né? Antes de vir pro Grêmio. E Kahneman no lado esquerdo da zaga, né? Lateral esquerdo, não tem dúvida, né? O Marlon. No meio de campo, Cuejar e o Dodi, tá? De todos que tem à disposição, ou dos poucos que tem à disposição, vamos dizer, vai jogar Cuejar e Dodi, sobraria Edenilson, Noriega vai para a zaga e Cristaldo.
então vai o Edenilson, né? Não tem muito para onde a gente correr, e o único reserva da posição ali do meio de campo seria o Cristaldo. E os atacantes, né? Então, na ausência do Alisson, vai o Kik pela direita. Eu acredito que o Mano deve colocar o Pavon pela esquerda. E imagino, cara, que ele vai ir com o Carlos Vinícius na frente, eu acho. O que ele poderia fazer também é não colocar o Pavon, puxar o Bright mais para meia, né? Vamos dizer assim, esse meia ponta para o lado esquerdo e colocar o Carlos Vinícius na frente. Mas eu ainda acho que ele vai com o Pavon, Carlos Vinícius e o Kik pela direita daí. Então agora sem interrupção. Então Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Kahneman e Marlon, Cuejar, Dodi, Edenilson, Kik Oliveira, Pavon e Carlos Vinícius. Esse é o meu time. Não sei se vocês concordam. Eu acho que o Bright vai para o banco, tá? Mas coloque aí nos comentários aí a opinião de vocês, qual que seria o time ideal para o Grêmio enfrentar o Flamengo amanhã. Qual seria o esquema tático, né? Muitos falam de botar 3 zagueiros, mas nós não temos 3 zagueiros à disposição, né? Então, tá, tudo bem, tem o Wagner Leonardo, que daria para fazer a posição de meia ali, né? Mas não sei, daí a gente tiraria quem? Edenilson traria Bright para trás, né? Joga só com Kik e com Carlos Vinícius na frente. Não sei se o Mano pensaria assim. Obviamente não é a gente que escala, né? A gente tem ideia do que poderia ser e tal, e às vezes as nossas opiniões mesmo, né? Mas de fato quem vai escalar aí, Mano Menezes, né? E amanhã, 1 hora antes da partida, às 15 horas, a gente já terá certeza do time que vai a campo, né? E tomara a Deus que ninguém mais se machuque, né? Porque, cara, olha só, nós estamos com um rombo aqui no Grêmio. Não temos meio campo, não... defensores aqui é tudo gurizada da base e gente adaptada, né? Agora vai ter, depois desse jogo de amanhã, aí uma parada aí de 13 dias, de 12, 13 dias, aí então vai dar para recuperar quem tá fora, né? E planejar um time, às vezes, um pouco mais reforçado, né? Agora com o Arthur também. O Arthur, obviamente, chegou na quarta-feira, foi apresentado na sexta, né? Já está no bid e tudo, teria condições de jogo, vamos dizer assim, documentalmente falando, né? Tá tudo legalizado, mas ele ainda não está pronto fisicamente, né? Tá bem fisicamente, mas não com ritmo de jogo, né? Então, entendeu-se que não deveria já colocar ele nessa partida contra o Flamengo, né? Uma vez que também é fora de casa, ele sem ritmo, né? Um adversário forte e tal. Então vai se preparar o Arthur aí também para estrear, reestrear pelo Grêmio aí contra o Mirassol em casa, uma grande festa, acredito que é a arena lotada, né? Então vai ter muita surpresa, muitos jogadores retornando contra o Mirassol, né? Então vamos ter que fazer, né? Focar nessa partida, se preparar bem para apagar aquele vexame do primeiro turno, né? Que foi um baita fiasco que o Grêmio fez, né? Tomar 4-1, obviamente, não dá para tirar os méritos do Mirassol, mas o Grêmio entrou dormindo, né? Deus o livre. Tomar 4-1 do Mirassol, um time que chegou agora na primeira divisão, não dá para aceitar, né? Então, muito provavelmente, esse jogo dá a volta aí, né? Com várias estreias, retornos, enfim. Será um jogo, acredito que um jogo épico aí, beleza? Então, vamos aguardar o jogo de amanhã, né? Uma expectativa boa. Eu acho que o Grêmio, sinceramente, a gente é gremista, sempre acredita, mas sinceramente eu acho que o Grêmio pode surpreender amanhã, fazendo uma partida aí um pouco mais conservadora, mais defensiva, saindo em bloco, né? Então, podemos esperar algo de surpreendente aí. Tomara que o Grêmio traga um bom resultado para Porto Alegre amanhã. Se não der os 3, que seja 1 ponto, né? Vamos sempre pensar positivo e torcer pelo melhor. Vamos, Grêmio! Um abraço para todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchê!